pessoal, tudo bom? Então, dia 8 agora, 8 de abril, segunda-feira, nós teremos um eclipse total do Sol. É um eclipse que será visto no México, Estados Unidos e Canadá, especialmente Estados Unidos e Canadá, e um pouquinho lá no norte da Europa também. Quem me conhece sabe que eu não sou muito alarmista em relação a eclipses. A gente já sabe, já falou que uma influência do eclipse para os antigos era uma influência sempre dramática, sempre trágica, porque na ignorância do passado, a ocultação do Sol era, sabe, será que engoliram o Sol, o dragão engoliu o Sol, o que vai acontecer? Será que ele vai voltar? Se o Sol não volta, como é que vai estar a agricultura, os alimentos, né? Pois é, e ele sempre voltava. E com o passar do tempo a gente foi esquadrinhando algumas possibilidades simbólicas desse ritual, né? Por exemplo, da Lua se encontrar no meio da relação entre o Sol e a Terra, de tal ordem que a Lua vai eclipsar totalmente o Sol. O Sol, que significa um centro vital, né? Ele eclipsado, qual o simbolismo disso? Falta de energia, de vitalidade? Falta de sentido maior? Bem, há quem diga que a influência de um eclipse pode ir a 6 meses, às vezes até 2 anos. Só que é uma influência, assim, eu diria, intrapsíquica. Não é nada que a gente sinta de pronto os efeitos. Por isso, muitas vezes, as pessoas não dão importância, porque parece que o mundo não acabou, que não houve uma calamidade. Mas eu sou mais cauteloso em relação a isso, porque nós temos uma conjuntura, ainda mais esse mês de abril. Eu fiz um vídeo sobre abril sombrio, né? E só faltava essa, né? De um eclipse total do Sol. E pegando uma área muito importante, que é o centro nervoso do poder ocidental, né? Do capital ocidental, que é muito fortemente nos Estados Unidos. Não só lá, mas também lá. Isso junta-se também à presença de um cometa chamado 12P, que será visto, né, nessa mesma ocasião. Então, é bom também lembrar que esse ano nós temos mais 3 eclipses. Esse ano são 4 eclipses, sendo que 3 deles é no eixo Áries-Libra, ou seja, é um ano para a gente trabalhar as relações. Áries, eu, né, Libra, você, Libra, o outro. Isso tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito transpessoal, das nações, dos países, né, dos grupos, das sociedades. Então, a sombra de Áries, né, que seria a sombra de Áries, um individualismo exacerbado, um egocentrismo, né, uma agressividade, as guerras, a violência, a crueldade. Isso a gente já vem assistindo, e era previsível e continuará sendo previsível durante um tempo, mas quando essas forças convergem, e uma delas é esse eclipse, a gente fica um pouco assim, atento, né? E essa atenção implica em a gente convocar nossa consciência para saber se relacionar com isso. E não apenas inventar um medo novo. Agora eu tenho um medo novo. Meu medo novo é do Mercúrio retrógrado, meu medo novo é do eclipse de segunda-feira. Não. A gente não precisa de mais medo do que já se tem por aí, e sim conscientizar. Então, qual é a contribuição que você, que eu, podemos dar nesse rito celeste? Quando a Lua, ela momentaneamente, ela eclipsa o Sol, o que significa? É olhar para dentro, para as nossas sombras. Sombras que às vezes são muito reveladas nas relações. É um momento assim, e insisto que esse momento não se resume à segunda-feira, né? Ele tem ecos e mais ecos, como a gente jogasse uma pedrinha no lago e essas ondas fossem expandindo durante um bom tempo até chegar na margem. Às vezes até a gente esquece que essa pedrinha foi jogada no lago, mas um belo dia a gente vê essas ondas chegando aonde a gente está. Então, a gente não precisa nem se deter no dia 8 de abril, mas
a gente já está vivendo, de alguma forma, a iminência dessa reflexão orgânica, que é a minha sombra, a tua sombra, a nossa sombra, aquilo que não foi iluminado, não foi conscientizado por ignorância ou por escolha. Eu não quero conversar sobre isso, eu não quero trabalhar esse assunto, eu não quero mexer nisso. Né? Isso é uma ignorância explícita, né? Por medo de que eu não saiba lidar com essas situações, eu vou empurrando com a barriga. O eclipse é maravilhoso para derrubar alguns castelos de autoidealizações, alguns castelos narcísicos, vamos dizer assim. Então, o que é importante nesse quadro longevo, digamos assim, dos eclipses, e desse em especial, que talvez seja um dos mais importantes do ano, é que a gente reflita, né, sobre aquilo que eu não quero que esteja iluminado. Eu não quero. Por quê? Fere algum projeto narcísico, fere alguma vaidade, fere algum egocentrismo. São assuntos arianos. Esse eixo Áries-Libra é o eixo que vai estar bastante envolvido ao longo desse ano. Então, o que é o eixo Áries-Libra? É o eixo da relação, das relações humanas. E eu insisto que isso começa dentro de casa, isso passa para as nossas relações com o entorno, isso passa com as relações entre países. Nós estamos vivendo um período delicadíssimo em relação a esse projeto caótico, esse projeto destrutivo, esperado por quem estuda os mandatos do céu, e porque também quem estuda outras coisas para além dos mandatos do céu, que são as ordens ocultas também. Quando a gente começa a estudar algumas ordens ocultas, algumas das quais extremamente luminosas, outras não, a gente entende que o que a gente está vivendo agora, que vai se intensificar, que vai se agravar, é uma coisa que estava na planilha, que estava ali na Excel, que estava ali na agenda, de alguma forma. E é evidente que um eclipse dessa monta, né, um eclipse total do Sol, ainda mais essa área de sombra passando, por exemplo, pelos Estados Unidos, passa pelo Canadá, pelo México, norte da Europa, mas especialmente nos Estados Unidos, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, não só nas relações pessoais, mas para onde está indo, no curto prazo e no médio prazo, esse mundo que a gente tanto ama, esse planeta Terra que a gente tanto ama. Né? Então, eu realmente não sou dado a previsões catastróficas. Né? Eu acho que a catástrofe é a ignorância, e mais do que isso, é o desejo da ignorância. Porque quando a gente ignora algo, faz parte, a gente ignora muita coisa, talvez a gente ignore 99% das coisas que na verdade se manifestam. Né? Mas outra coisa é a gente não querer saber. Né? Propositalmente a gente se alienar. A gente está vivendo um momento sombrio. Esse momento vai passar, como tudo na vida passa, e a pergunta é, eu soube lidar, eu aprendi alguma coisa, eu cresci de alguma forma com isso. Então, os eclipses, na antiguidade, que não se tinha, por exemplo, a presença de um Freud, de um Jung, não se tinha de uma psicologia para poder simbolizar, perceber os arquétipos envolvidos. Então, eclipse vai acontecer uma tragédia, e sempre podia acontecer aqui e ali uma tragédia, como a gente está na rota de colisão. Mas isso não importa. Tragédias acontecem a vida inteira, milênios e milênios. A questão é, e eu com isso? Onde é que eu me encontro dentro disso? Aonde eu sou coautor disso? Aonde eu posso dar minha pequena contribuição de transformação para isso? Essa é a função de um eclipse. Né? Perceber que nós, como coautores das realidades, a gente sabe assim, bem, eu começo comigo, esse negócio é extensivo, né, no meu entorno, e quem sabe ao longo dos meses, dos anos, dos séculos e dos milênios, cada pequeno gesto meu de conscientização, quando o sol, quando a consciência vai para o inconsciente, quer dizer, quando a consciência é ocultada, né, eu fico atento para não perder a minha consciência. Ao perder a minha consciência, eu posso te agredir, posso te desrespeitar, posso fazer coisas que não são interessantes para o meu e para o teu processo evolutivo, né? Para o meu, para o teu e para o da Terra e tudo mais. Então é isso. Eu não quero me estender muito, porque às vezes a gente procura render o assunto. A coisa é simples. O eclipse, via de regra, não é uma coisa fofa,
não é uma coisa generosa. É a mesma coisa, se o Sol é ocultado, qual é o simbolismo disso? Primeiro, bonito de se ver? É bonito de se ver, né? Mas qual é o significado disso? É uma ocultação da luz? É uma ocultação da consciência? É uma ocultação de alguma... Agora, por outro lado, né, uma noite que veio para revelar alguma coisa, deveria eu, nessa noite, nessa momentânea noite, acender todas as minhas lanternas para poder enxergar o que essa lua quer nos dizer, ocultando o Sol, porque às vezes quando a lua se coloca entre o Sol e a Terra, ela quer dizer alguma coisa. A lua, que para nós rege os sentimentos, as emoções, o feminino, os vínculos, as histórias, as memórias, o passado, né, os comprometimentos. O que isso quer dizer? O quanto eu estou comprometido, o quanto eu quero estar comprometido, ou o quanto eu quero fugir, desaparecer, dar um blackout, como o Sol. Então, não pensem que é um filosofês barato. Não. A gente, quando lida com energia, né, não só os astros, os planetas, mas tudo à nossa volta está repleto de narrativas, está repleto de linguagens, está repleto de comunicações. Já a começar pela própria luz. A luz é informação. Luz é informação. Quem quiser compreender um pouco mais sobre o real, procura se relacionar com a luz. Com a luz eu me refiro, tem a luz do Sol, a luz das estrelas à noite, a luz da Lua, a luz das galáxias, a luz da Via Láctea. São informações, assim como um livro, assim como um noticiário, assim como uma conversa pode nos informar, a luz também nos informa. E a ausência dela? Qual é a informação que ela nos dá? Meu nome é Sérgio Seixas, eu faço parte do grupo Terra de Rudá e eu trouxe uma modestíssima reflexão, porque esse é um assunto que está nas redes aí, a gente tem muitas informações até bem mais técnicas, mas eu tenho um foco muito ligado no autoconhecimento e na psique humana. Beijo no coração, em breve eu volto.